sou o professor Paulo Cotias e estamos juntos aqui na Jovem TV com mais um programa Vanguarda. Você também pode conferir os programas do Vanguarda na rede. Basta você acessar o nosso canal no YouTube, canal Vanguarda, e lá curtir todos os nossos programas exibidos aqui toda segunda-feira às 4 da tarde, ao vivo, na Jovem TV, com todas as reprises, e na net, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Você também pode conferir a nossa programação, os nossos programas, as nossas atividades e, já falando sobre isso, vou convidar vocês a conhecer o nosso site do Movimento Vanguarda, um movimento que engloba esse programa e todas as outras mídias e iniciativas que nós estamos realizando e vamos realizar nesse campo da educação política. Você confere aí, anota aí, www.movimentovanguarda.blogspot.com www.movimentovanguarda.blogspot.com. Você quer saber o que tem lá nesse site? Dá uma conferida aí na tela. Joga aí pra gente, por gentileza. Olha só, o site do Movimento Vanguarda. Nele você pode ter acesso às nossas publicações, os nossos artigos. Nós colocamos também aí o Rede de Ideias, que é para que você possa colaborar com as suas sugestões, colaborar com os seus projetos, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Ideias que o movimento se compromete não só em usar nos seus programas, usar nas suas ações, como também repassar a quem de direito, a quem pode hoje vestir a camisa das causas que nós abraçamos. Além disso, você tem várias formas de interface aqui com o nosso grupo, o Twitter, o Facebook. Pode conferir aqui os programas, o programa número 1, Cidadania e o Voto, primeira e segunda parte, ficar de olho nas nossas atividades, falar com a gente. Temos o nosso e-mail, falavanguarda@gmail.com e, claro, convidar vocês para a nossa reunião, que acontece agora, o segundo Fórum de Organização Coletiva, que acontece no dia 6 de fevereiro, agora, quinta-feira, às 19 horas, lá no Malibu Palace Hotel, aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio, onde nós vamos conversar sobre um balanço do movimento, a estruturação do Vanguarda Estudantil, os nossos núcleos municipais, a estruturação do Vanguarda Cultural, os cursos de formação política que estão sendo planejados, as eleições de 2014, são sempre pauta do nosso movimento, e assuntos gerais. Você que quer conhecer e fazer parte do nosso movimento é nosso convidado no dia 6 de fevereiro de 2014, às 19 horas, no Malibu Palace Hotel. Além disso, vocês também podem conhecer um pouquinho da gente no Facebook. Nós temos uma fanpage muito bacana, que é a fanpage do Movimento Vanguarda. Legal aí para você curtir, basta você acessar no Facebook. Também na nossa fanpage nós temos todos os nossos links relacionados aos artigos publicados, aos nossos parceiros, aos nossos programas de televisão, todos também estão sendo disponibilizados nas redes sociais. Então, faça parte aí dessa iniciativa, basta você acessar www.movimentovanguarda.blogspot.com e conhecer um pouquinho mais desse grande trabalho, esse interessante trabalho que nós estamos fazendo. E fique de olho também, porque nós estamos já estruturando a nossa revista eletrônica, quase saindo, agora no mês de fevereiro, será o mês de lançamento da nossa revista Vanguarda. Revista essa que vai trazer todos os assuntos relacionados à educação, à cultura, à educação política, eleições, opinião, tudo isso e muito mais na sua revista eletrônica do Vanguarda, que vai ser lançada em fevereiro. Nós vamos estar aqui divulgando para vocês todas as informações e também, claro, os modos, as maneiras pelas quais vocês vão poder também interagir com a revista e participar. Ficou interessado? Então não perca de vista as ações do Movimento Vanguarda, tanto aqui na Jovem TV, quanto no Facebook e nas nossas demais mídias sociais, no Twitter e no nosso blog, no nosso site. E hoje nós vamos dar continuidade à terceira e última parte da temática que nós estamos abordando aqui no nosso programa Vanguarda, que é a cidadania e o voto. São duas coisas, dois fenômenos da nossa sociedade contemporânea que precisam ser pensados, precisam ser avaliados,
E por que nós tivemos a preocupação de começarmos com essa temática, com a cidadania e o voto? Justamente porque nos dias atuais estamos observando uma certa descrença com relação ao voto, ao ato de votar, como se ele não tivesse a sua utilidade, não tivesse o seu valor histórico. No nosso país, por exemplo, nós estamos completando um ciclo bem recente, né, de praticamente 30 anos, de um pouco mais de 30 anos de redemocratização. Né? Então, um tempo muito curto de maturidade, mas que mostra certa solidez das nossas instituições democráticas. Por isso, nós não devemos abrir mão. Não devemos abrir mão do nosso direito de votar, não devemos abrir mão da nossa liberdade de opção, de liberdade de escolha e de participação política. A nossa democracia, ela ainda é, como todas as outras democracias que passam por períodos de intermitência entre golpes, regimes autoritários e a volta da escolha popular, passamos por problemas, né? Problemas que são divulgados em escala nacional, mas que em nenhum momento podem nos tirar esse direito e essa prerrogativa a de escolher os nossos representantes. Isso é muito importante, porque nós estamos observando, em especial nas redes sociais, as pessoas pensando ou na desvalorização do voto com a pregação do voto nulo como solução para as questões e para as mazelas da política contemporânea, o que obviamente não resolve, né? Não resolve, é uma alienação do seu direito de escolha. Nós não concordamos com a questão do voto nulo ou do não votar, ou ainda tem aqueles casos mais extremos que tentam ressuscitar velhos fantasmas, como o fantasma das ditaduras, dos regimes autoritários, sejam eles militares ou civis militares, como se fosse a solução. Quer dizer, a solução para os problemas da atualidade é novamente confiar num golpe de força, né, de um poder sobre o outro. O que, obviamente, nós observamos que não é, historicamente, não é a solução. Claro, muitos podem argumentar, e você que está aí nos assistindo pode estar agora pensando, mas, professor Paulo Cotiz, e os casos de corrupção? Pois bem, os casos de corrupção, eles não são um privilégio dos regimes democráticos, nem daqueles que nós escolhemos a partir do voto. Pelo contrário, nos regimes autoritários nós temos assaltos escandalosos, não só à Constituição, como das liberdades civis, como também casos gritantes de corrupção. Há uma diferença. Quando você está em regimes autoritários, a imprensa ela é controlada de uma maneira muito mais feroz, muito mais violenta, na força da baioneta, do que é controlada, obviamente, que há o controle nos dias atuais, exercidos pelo grande capital, por aqueles que se interessam pelo monopólio ou pelo uso das grandes mídias, as mídias de grande alcance nacional, que podem muito bem escolher o que vão mostrar e o que vão ocultar. Ainda assim, há espaço, existem espaços, mesmo até nesses grandes conglomerados, de exibição e de manifestação dos problemas atuais que nós observamos e que nós tomamos conhecimento. Num regime de exceção, como uma ditadura, você não tem acesso nem a isso. Muito menos as ações de contestação popular são conhecidas por parte do povo. Então, o que nós temos é uma completa, uma anulação completa do saber e do conhecer dos fatos que ocorrem nas entranhas do regime. Mas que há corrupção, não há sombra de dúvida. Nomeações, nepotismos, enfim, problemas de malversação de verbas, mas tudo isso oculto sob o poder a ferro e fogo dos regimes de exceção. Mas hoje, dando continuidade, a gente retoma esse papo, vamos observar o que acontece após o período do Estado Novo, da República, chamada República Nova. Lembrando que o Estado Novo de Vargas é aquele que, novamente, todos os direitos civis, os direitos de participação política, a liberdade, não só de expressão como de participação política, foram cancelados, foram colocados abaixo para um período em que Vargas governa praticamente como plenipotenciário. Mas, olhando aí na telinha, na República Nova, depois da Segunda Guerra Mundial, Vargas se sente pressionado e estabeleceu novas regras de eleição direta. A Constituição de 1946 estabeleceu eleição direta com mandato presidencial de 5 anos.
O texto destacou a autonomia político-administrativa para estados e municípios. As regras asseguravam o direito de greve e de livre associação sindical e garantiam também a liberdade de opinião e de expressão. Pois bem, então nesse período nós vamos ter não só o regresso da democracia, o regresso do voto direto, da capacidade das pessoas estarem agrupadas em partidos políticos, de manifestarem suas candidaturas e exercer o direito da cidadania pelo voto direto, e como também nós teremos, além do general Dutra, que vai governar no período pós-Vargas, o retorno de Getúlio Vargas, e teremos outros presidentes civis, como o próprio Juscelino Kubitschek, como o próprio Jânio Quadros, que vai, o Kubitschek, como nós conhecemos na história, vai trabalhar numa perspectiva desenvolvimentista, né, atrelado, obviamente, a uma grande quantidade de empréstimos externos e numa opção por diversificação do parque industrial brasileiro, com base na indústria automobilística, com base na ampliação do modal das estradas de rodagem, como opção de interligação logística do país. E, claro, nós sabemos também os déficits que foram gerados, não só por essas opções de industrialização do próprio país, como também, atrelado ao capital externo, como também a própria construção de Brasília, o quão onerosa, foi projeto antigo, projeto que já existia desde o primeiro reinado, no qual colocaram o centro do Brasil como núcleo irradiador de desenvolvimento. Pois bem, a democracia parecia estar estável. Sai o Juscelino Kubitschek, a eleição do Jânio Quadros, ela ocorre num período um tanto conturbado. O Jânio, ele é, de certo modo, um político imprevisível, e tinha como vice o João Goulart, o popular Jango. Jango, criado nas bases muito mais próximas ao getulismo, tinha um amplo acesso ao movimento sindical este que nasce nas bases do próprio getulismo, até com relações, às vezes, muito mais atreladas ao poder do que deveria, ou até do que nós encontramos nos seus congêneres europeus, à exceção da Inglaterra, né? Mas a proximidade de diálogo de João Goulart com as esquerdas, em especial com os setores mais vinculados aos partidos comunistas, numa época pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Guerra Fria começa a acelerar o seu percurso, começa a acelerar os seus carros, não só os seus carros de guerra, como os seus carros econômicos e ideológicos, a extrema-direita brasileira, juntamente com os setores mais conservadores, olhavam com certa desconfiança as ações do João Goulart. Até porque o Jânio Quadros vai tentar aquele ato desastrado de renunciar para depois voltar aclamado nos braços do povo. Isso não dá certo. O Congresso acaba aceitando a renúncia e há uma dificuldade muito grande do Jango assumir. Uma vez assumindo o poder, numa espécie de imposição de um parlamentarismo às avessas, o próprio João Goulart precisa vencer essa primeira etapa para depois começar a pensar em reformas de base. E justamente nesse período é que aquele plano antigo, que já estava sendo gestado antes do tiro de Getúlio no coração, em 54, vai ser colocado agora em prática em 1964. Ou seja, novamente nós temos um recuo da democracia, isso num clima internacional no qual os Estados Unidos era o grande promotor de uma caça às bruxas com relação a tudo que se aproximasse das perspectivas socialistas, ou até mesmo sociais-democratas, ou seja, tudo que fugisse do ideário imperialista norte-americano era visto sob suspeição. E, além disso, esse discurso agradava também as nossas elites civis e militares. Portanto, o golpe ele se torna um recuo nas nossas instituições democráticas, como nós vamos olhar aqui no nosso quadro. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar. O governo passou 3 anos em um estado de limbo, até ser aprovada na transição do governo Castelo Branco para o Costa e Silva uma nova Constituição. O documento foi emendado em 69, absorvendo os instrumentos ditatoriais, como os do AI-5, o Ato Institucional número 5, em 1968. Ou seja, nós passamos a um cenário no qual as liberdades políticas, as liberdades de expressão,
a liberdade de manifestação das ideias, de mobilização, de votar e ser votado, a liberdade de opinião, tudo isso foi brutalmente ceifado a título dos rigores da Lei de Segurança Nacional. Inclusive, a própria Constituição vai ser emendada e remendada para que não só os militares pudessem organizar o regime, alijando a participação civil e concretizando todo o percurso que vai estar nas mãos dos militares, desde Castelo Branco até Figueiredo, oscilando entre regimes mais violentos, entre governos de caráter mais violento e repressor, outros governos também repressores e violentos, mas com certas tendências a uma política de conversação ou de uma certa, não digo simpatia, e seria muito também forçoso dizer abertura, mas uma espécie de governos que atenuaram um tanto quanto o processo de perseguição e tortura. Mas, via de regra, a Lei de Segurança Nacional e as instituições que foram montadas a partir do governo Costa e Silva praticamente vão solapar a liberdade e vão solapar todo o direito à manifestação política e a integralidade do voto, que é justamente não votar indiretamente ou não votar sob o medo da manifestação do seu pensamento ou da manifestação daquilo que você quer para uma sociedade. Ou seja, o preço da liberdade foi muito caro. Foi muito caro. Ela foi dada em troca, talvez, de uma pseudo-segurança nas ruas, ou de uma pseudo-moralidade, ou de uma pseudo-defesa às ameaças dos fantasmas comunistas que eram ventilados na época. Tudo isso foi vendido ao preço da liberdade. Ou seja, um preço muito caro para garantia nenhuma. E nesse processo, a cidadania também pouco avança. Vamos olhar ali o nosso quadro. O Congresso Nacional foi transformado em Assembleia Nacional Constituinte, e já com os membros da oposição afastados, sob pressão dos militares, os congressistas elaboraram uma carta constitucional que legalizasse os governos militares, que governaram entre 64 e 85. O voto era indireto e apenas 2 partidos tinham representantes no Congresso. Ou seja, um partido oficial, um partido que representava os interesses do governo, no caso, a Arena, e um outro partido que representava toda a corrente de contestação, todo o arco de contestação ao regime, e era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Mas percebam, num governo no qual os mandatos dos deputados, senadores, vereadores, de membros do Executivo, dos mandatos daqueles que eram de movimentos e de partidos que se levantavam contra o regime, o que é absolutamente normal e necessário dentro de um regime democrático. No regime democrático, nós precisamos ter esse embate de ideias, esse embate de visões, né? E nesse período, nós não tínhamos isso. Nesse período, essa oposição, apesar de na forma, existir um espaço para a sua manifestação e para a sua vivência, era muito mais um factoide do que uma realidade. Haja visto que os mandatos eram cassados, os políticos eram presos, eram reprimidos, deportados, exilados. Ou seja, não havia uma democracia de fato. E, mais uma vez, o direito de votar, de manifestar sua opinião, era tolhido. Bom, voltando ao nosso quadro, depois de mais de 20 anos de ditadura militar, o país consolidou sua transição de volta ao sistema democrático. Em 1988, ano que aprovou uma nova Constituição, esses direitos foram todos assegurados ao cidadão. Em 1989, foi eleito pelo voto direto o presidente Fernando Collor de Mello, o primeiro também a ser retirado democraticamente do poder por um processo de impedimento. E aí, você que está aí nos assistindo pode pensar, está vendo? A gente pôde votar, escolhemos uma pessoa e essa pessoa não correspondeu. Mas aí que está a beleza da democracia. Nós escolhemos mal, tivemos problemas e nós tínhamos também mecanismos democráticos, como na época se utilizou, para retirar esse presidente do poder, deixar interinamente seu vice e convocar novas eleições. Então, é muito melhor, obviamente, do que nós pensarmos que a solução
para os problemas políticos da atualidade, seria um translocado retorno a uma monarquia. Vocês imaginem, alguém ou uma família que tivesse o direito, por sangue, de governar a todos nós, hereditariamente, até onde a dinastia existir, sem que nós tenhamos a capacidade de contestar, de trocar o nosso governante, de votar e de escolher. Como foi feito durante todo o primeiro e segundo reinado, no qual o poder moderador, de fato, era quem fazia a alternância no poder, e não, obviamente, a vontade popular, né? E muito menos, nem às vezes, a vontade das próprias elites, que eram divididas justamente por esse trabalho feito por parte do imperador, se utilizando da prerrogativa do poder moderador. Também temos que pensar que, na atualidade, a democracia, o direito de escolher nossos representantes, o direito do voto, ele passa pelo fortalecimento das instituições democráticas. Por isso, não devemos desistir. Acho que essa é uma mensagem muito interessante dessa nossa reflexão sobre a cidadania e o voto, nesse nosso último programa dedicado a esse tema. Nós temos que pensar que vale a pena fortalecer as instituições democráticas, vale a pena aperfeiçoar os partidos políticos, não deixar os partidos políticos nas mãos daqueles que querem fazer apenas politicagem. Nós temos que nos apropriar desses instrumentos de participação política e democrática. Não podemos desistir e deixar nas mãos dos projetos familiares, dos grandes caciques ou do dinheiro lícito ou ilícito, que hoje também domina certa atmosfera das relações políticas eleitorais. É possível mudar e não abandonar isso nas mãos daqueles que se interessam e muito por essas fatias generosas do poder. Agora, esse processo, ele é lento. Por isso que nós estamos trabalhando com essas duas temáticas, a cidadania e o voto. O voto, por si só, ele não é capaz, sozinho, de gerar a médio prazo, a curto, médio prazo, os efeitos de uma democracia salutar, se não vier acompanhado do processo também de embasamento e de cidadania. E cidadania se traduz pelo acesso a quê? Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro. Se traduz pelo acesso à liberdade de opinião e de meios de expressão, a educação, a saúde, a moradia, ao trabalho e renda, à cultura, ao conhecimento e vivência dos seus direitos e deveres, ao voto e participação no poder pelas vias democráticas. Cada item desse são elementos essenciais, porque com a liberdade de opinião e a liberdade de votar, nós podemos participar plenamente, contestar, manifestar e estar atuando no jogo do poder, seja por meio de candidaturas, apoios a candidaturas, militância em partidos políticos ou em movimentos sociais de base. Educação é essencial. Não só a educação para a formação, que é muito importante, para a formação técnica, profissional, para a formação dos quadros que vão trabalhar em prol pela nossa sociedade, mas também uma formação crítica, aquela que nos dê capacidade de argumentar, de contra-argumentar, de conhecer a nossa história, de saber fazer as nossas escolhas sociais de uma maneira fundamentada e coerente. A saúde, um povo doente é um povo dependente, é um povo que sofre, é um povo que não tem forças para tocar adiante um projeto, seja de melhoria pessoal ou coletiva. Ele se vê emparedado frente ao fisiologismo, frente aos favores que necessariamente o impelem para um lado ou para o outro no momento de maior necessidade. E também, obviamente, a utilização política dessas modalidades para auferir o voto dessas pessoas, especialmente no momento da maior necessidade. A moradia é muito importante. E na moradia nós colocamos também a questão do saneamento. E por que nós não colocamos segurança nesse quesito? Porque a moradia, a saúde, a educação, o trabalho, a renda e a cultura, por si só, são capazes de gerar um outro momento, até mesmo para a questão da segurança. Existem duas vertentes. Nós podemos pensar a segurança apenas para o combate à repressão, que é uma vertente que faz parte das exigências da realidade do mundo contemporâneo, mas podemos pensar na solução de base também, que podem minorar muitos desses problemas que acabam descambando para a repressão pura e simples. E aí estão todos esses quesitos.
o trabalho e a renda. Imprescindível que a pessoa tenha meios de subsistência dignos, previsíveis, com poder de compra real, que possa vivenciar e participar da cultura e que possa também conhecer seus direitos e deveres e praticá-los. Nós não estamos numa democracia onde as pessoas só têm direitos, as pessoas também têm deveres. Nós vamos abordar também a questão dos direitos e deveres aqui nos nossos programas no Vanguarda, porque é essencial, ao falar de cidadania, que nós tenhamos essa consciência. Nós temos muitas coisas dentro da sociedade que nos beneficiam, mas temos também as contrapartidas que são necessárias. E para ter os seus direitos, é preciso também exercitar todos os seus deveres. E, para fechar esse nosso programa de hoje, nós queremos passar essa mensagem para vocês de que vale a pena acreditar na democracia. Vale a pena aliar cidadania e voto como duas dimensões muito importantes para a nossa vivência política no mundo contemporâneo. O jogo democrático pressupõe isso, o diálogo, o embate, pressupõe a tolerância até onde podemos tolerar sem nos deixar corromper, sem nos deixar desistir dos nossos ideais, mas também articular, participar do jogo político sem aquela ilusão de que nós temos salvadores da pátria, porque salvadores da pátria, toda vez que você encontrar um salvador da pátria ou achar que pessoas podem tentar governar de uma maneira como senhores da verdade, desprezando as demais instituições democráticas, como o legislativo, como o judiciário, duvide. Duvide porque na raiz de todo o projeto que diz que é a solução para todos os males, estão também aí as raízes de todo um processo autoritário, todo um processo ditatorial, e não é isso que faz bem, não é isso que dá saúde ao jogo democrático. Você possui parte das soluções, e parte dessas soluções pode ter conquistado democraticamente uma fatia considerável de um eleitorado que deposita nas soluções que você e o seu grupo apontam como as necessárias para o momento atual. Agora, existe também a oposição, existe também as ideias contrárias que têm o seu lugar, têm o seu valor e têm a sua importância dentro do edifício democrático. O consenso não faz bem à democracia, nunca fez e nunca fará. O que devemos fazer é saber dialogar. E esse é o desafio. Saber acertar, saber reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e reconstruir, tendo como foco o povo, tendo como foco a cidadania, tendo como foco o futuro das nossas gerações. Esse é o recado, o nosso programa Vanguarda, que é exibido aqui toda segunda-feira às 16 horas, aqui na Jovem TV ao vivo, e que você também pode conferir nas nossas redes sociais, em especial no nosso canal do Vanguarda no YouTube e no Facebook. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Paulo Cotias e nos vemos nas atividades e no nosso programa do Vanguarda. Um grande abraço e tchau.